O assunto número 1 hoje do nosso Tempo Real é a informação a respeito do lixo da cidade de Teresina, necessidade de avaliação do nosso contrato do lixo. Assunto que foi tema, inclusive, hoje de uma conversa da Lívia Pessoa com o responsável pelo assunto, que é o diretor da ETURB. Lívia, boa tarde para você. Boa tarde, Joelson, a você e a quem está em casa conosco. Exatamente, existe toda uma movimentação em torno da limpeza urbana e quais serão os rumos dela a partir de agora. Nós conversamos hoje pela manhã com o Vicente Moreira, que é o presidente da ETURB, que explicou um pouquinho sobre a medida administrativa emergencial, uma nova que foi protocolada ontem, e quais os futuros da licitação do lixo. Mas antes, Lívia, vamos colocar aqui na tela do Jornal do Piauí os números que você levantou. Esses números são levantados pela Lívia Pessoa, na Prefeitura de Teresina, anunciando um contrato emergencial para a limpeza urbana aqui da cidade de Teresina. Um novo contrato emergencial será de 53 milhões de reais, né? 53,1 milhões de reais. Sessão de formalização acontece no dia 16 de maio, sexta-feira agora. Ou seja, essa semana haverá esse contrato emergencial do lixo na cidade de Teresina. Também temos aqui a informação a respeito dessa situação anterior. Contrato que está vigorando, né, o vigente, que também é emergencial e termina no dia 3 de junho. Ou seja, antes do fim do prazo, já se tem a formalização do novo contrato do dia 16 de maio. O edital definitivo foi suspenso pelo Tribunal de Contas do Estado do Piauí, que encontrou irregularidades naquela oportunidade e questionou alguns valores que foram apresentados, Lívia, naquele momento, quando, na época, a pasta era administrada pelo grupo político, né, de James Guerra e a irmã, né? Exatamente. E aí foi, inclusive, trazido como uma ponderação pelo presidente Vicente Moreira, quando eu questionei que irregularidades eram essas e por que não foram apresentadas antes. E ele falou que devido ao volume de burocracia, que é um processo de mais de 1.000 páginas, que foi necessário ali conversar depois da transição para entender quais seriam esses pontos. Muito bem. Aí temos aqui outras informações. A nova proposta representa uma economia de 3 milhões de reais mês para a Prefeitura de Teresina, e a mudança prevê mais tecnologia e fiscalização no serviço de limpeza de coleta na cidade de Teresina. Essas são as informações da ETURB. A licitação definitiva, vamos lembrar, estamos falando de um contrato emergencial. A definitiva deve ser lançada nos próximos meses e o valor estimado é de 1,2 bilhão. E aí eu pergunto, 1,2 bilhão em quanto tempo, Lívia? É um contrato que tem na próxima cartela. Na próxima? Vamos botar. Na próxima cartela. Vamos botar aqui na próxima tela, então tá aí, ó. Isso, é um montante global e ele tem a validade de pelo menos 5 anos. Existe toda essa precaução de fazer com que haja um funcionamento a longo prazo, para não ficar quebrado, como está ultimamente, em relação a medidas emergenciais, que são gastos de última hora e que pesam no bolso da conta municipal. Então, existe sim essa prerrogativa de que seja por 5 anos esse processo definitivo. Tá, a destinação final dos resíduos e os serviços complementares de limpeza pública também estarão dentro desse contrato. Isso. Né? Para onde vai os resíduos, o que vai ser feito com eles, a reciclagem eventual. Essa é a ideia. Isso. Tudo vai ficar dentro desse contrato de 1,2 bi. Isso, exatamente. E também é uma proposta que terá as suas atualizações tecnológicas, por isso que elas vão demorar a ser montadas. Porque quando eu conversava com o presidente, ele falava que exige uma necessidade de tecnologia dentro desse funcionamento da limpeza urbana. Não dá para você ficar contando os garis de forma manual, que é o que ocorre agora. Então, você precisa ter esse controle tecnológico por meio de geolocalização. Então, assim, são pontos que exigem um trabalho mais detalhado e mais a fundo dessa gestão da ETURB, que vai ser realizado nesses próximos meses. Vicente Moreira conversou com Lívia Pessoa e você acompanha agora no Jornal do Piauí. Quando nós recebemos, já sabíamos de tudo isso, que o contrato acabava dia 3 de junho, da maneira como estava sendo licitada, um edital que era cerca de 28 milhões de reais. O que foi que a gente decidiu fazer? Fazer uma nova dispensa emergencial para que nós tivesse tempo hábil de fazer uma contratação que realmente atendesse aos anseios da população de Teresina e gastando menos. Como é que se lança um edital com 28 milhões de reais? Bom, só para você ter uma ideia, o edital de dispensa que nós lançamos agora, todos os serviços juntos, representa 20 milhões e alguns reais. O contrato total desse consórcio que está aí é 23 milhões de reais. Aí você pode me perguntar ali, e por que você está fazendo?
porque mesmo que eles entregassem todo o serviço que a cidade precisa e requer, nós ainda teríamos um valor superior à dispensa que nós estamos lançando. Então, o contrato deles é 23 e nós estamos lançando a licitação de 20 milhões. Ou seja, existe uma diferença em favor dos cofres de Teresina de 3 milhões de reais. Elivaldo Barbosa, a gente acompanhou, né, esse problema do lixo na cidade de Teresina, os riscos que isso gerou, inclusive, de suspensão do contrato e tal, dificuldades para a população. Agora está aí, novo contrato emergencial para depois se lançar um edital definitivo para o lixo em Teresina. Até porque o que não tem faltado na Prefeitura de Teresina são problemas de toda a ordem, né? E o lixo, a limpeza urbana, é um que é essencial para a população. Ali, algumas horas de dificuldades neste segmento, essas horas já são sentidas pela população e já repercutem até, possivelmente, em indicadores da saúde. Por isso, esse cuidado que a Prefeitura tomou, eu considero extremamente válido, Lívia. Por quê? Porque enquanto dura o processo licitatório definitivo, uma licitação bilionária, um contrato emergencial, olha, o contrato emergencial cerca de 50 milhões de reais, para você ter uma ideia da complexidade do problema. Mas muito bem conduzido pela Iturbe, espera-se que o serviço tenha um aperfeiçoamento, que a cidade note de fato que há uma mudança para melhor no importante serviço de coleta de lixo.